Conheceu na prática como é esse jejum, mas vamos entender melhor, né? Vamos chamar aqui no palco a Nanda Miller, a nossa nutricionista. Bem-vinda, bom dia. Bom dia. Explica pra gente, Nanda, a gente tá aqui, na verdade é espantoso imaginar, né, que a gente fazendo jejum, a gente consiga alcançar a saúde, ter mais concentração, né, aumentar nossas habilidades sensoriais. Explica pra gente melhor o que é o jejum intermitente. Bom dia, Ana. Bom dia, querido. Então, o jejum, é muito importante ficar claro que não é uma dieta. O jejum, ele é uma estratégia nutricional. Primeiramente, ele ocorre de forma natural quando a pessoa muda a alimentação. Então, normalmente as pessoas têm o costume de comer muitos carboidratos, farinhas, açúcares, né? Que são alimentos que aumentam muito a glicemia, fazendo com que o corpo libere insulina para tirar esse excesso de açúcar no sangue, porque a gente não pode ficar com muito açúcar no sangue. Então, a insulina vai agir fazendo a sua glicemia cair. E aí, logo em seguida, você tem fome. Então, primeiramente, a gente ajusta a dieta, tirando esse excesso de carboidrato, fazendo a pessoa comer comida de verdade, verduras, legumes, proteínas, perdendo o medo da gordura natural. Mas é aquela pururuca lá, Nanda. Então, algumas pessoas confundem perder o medo da gordura com suplementar a gordura. A gente não tem que incluir além do normal, do natural que já tem nos alimentos. Então, no abacate, no coco, a pele do frango, isso a gente pode consumir, não precisa ter medo. Então, já existem estudos científicos comprovando que a gordura natural não faz mal à saúde. E aí, Suzana, tem coragem? Eu tô aqui pensando, eu já fiz alguma coisa parecida sem saber o que estava fazendo. Para fazer o filme Loucas pra Casar, eu tive que dar uma emagrecida e uma shapeada, assim, ficar muito malhada. Eu ia falar gostosa. Obrigada. Laí renova, a Emília. Aí, brigadão. Ligar pra Emília. Minha amiga, gente. Obrigada, mas... Então, eu fiz uma dieta que se chama sopa do cardíaco. Que é o seguinte, é uma sopa que as pessoas tomam para fazer uma cirurgia, quando estão com muito peso, para fazer uma cirurgia de coração. Mas tem um monte de coisa, de legume e verdura. E você só pode tomar aquela sopa com carne ou com frango e corta o carboidrato. Isso eu fiz durante toda a filmagem e antes da filmagem também. Foi muito bom, porque eu não ficava com fome nem fraca. Então, Quanto tempo o que você acha, doutora? Então, Até já aproveitando, doutora, essa comentário da Suzana, a gente está aqui no telão aqui, se a gente abrir um pouquinho, tem os tipos, né, de dieta. 3 tipos. E aproveitar, Nanda, que você explicasse um pouquinho aqui o que a gente tem também. os protocolos, né? Bom, ela não sentia fome justamente. Quando a gente reduz o carboidrato, a gente sente menos fome. E é importante falar que é reduzir, não é restringir. A gente não precisa retirar nenhum nutriente da dieta. Entendi. Tá? O que é esse Então, símbolo protocolo. aqui? Então, existem 3 protocolos mais conhecidos do jejum. O 5-2 seria o quê? Durante 5 dias da semana, você come normalmente. Uma dieta balanceada, obviamente. E durante 2 dias da semana, por exemplo, terça e quinta, mulheres comem 500 calorias, homens comem 600 calorias. Isso é muito em uma pouco, né? ou 2 vezes. O que representa 500 calorias? Só para ilustrar pra gente entender. Pedaço de pão assim, ó. Bola de sorvete. No caso, não seria Fininho. No caso Seria pão. No caso, não seria carboidrato, porque não pode. Mas só pra gente ter uma referência. 500 calorias seria o 500 quê? calorias poderia ser um prato com verduras, legumes, azeite, uma porção grande de carne. Filé de frango, por exemplo, grelhado. Tipo que 100 gramas de carne, é isso? 100, 120. Aí por só faz essa refeição no dia. Poderia fazer 2 dessa, Tá. tá? Ok, eu acho particularmente essa mais difícil. A pessoa sente mais fome fazendo essa estratégia e muita gente não consegue aderir. Por quê? Justamente Você acha mais porque difícil? é mais fácil ficar sem comer do que comer essas 500 calorias. Porque a gordura é bem rápida, né? Vai dar uma Você tá 5 irritação. dias. Dá uma raiva, né? Você tá 5 dias. Vai subir um negócio, um ódio, uma ira. Porque Então- eu posso comer essa folha e não posso comer aquele pão, né? Vai começar questionamento. Então, funciona, mas é difícil de aderir. Eu já testei e não gostei também. Tá, porque você vem no ritmo de comer 5 dias, né? Qual é a De mais uma forma fácil, normal e depois então, né? você voltar atrás não consegue. E essa aqui, que símbolo é esse aqui? 16-8 seria o quê? Jejuar por 16 horas e se alimentar numa janela de 8 horas, que foi o que a Ju fez. A Juliana fez essa, né? Esse é o mais fácil de praticar, porque basicamente ou você pula o jantar ou pula o café da manhã. Maravilha. Você Muita fazia o gente quê? faz isso Eu naturalmente comia já. até as 8 da noite, você come, e aí você dorme, e aí só come ao meio-dia. O ideal é acordar esse dia 10h30. O ideal O é estar de problema é folga, quem né? faz no dia. exercício de manhã. Você Pois é, falou mas que e o faz, problema, né? por exemplo, eu faço exercício de manhã
e a minha pressão é baixa. Eu preciso comer alguma coisa para treinar. Aí o jejum não é pra você. É ótimo, não. Tá É até bom resolveu. falar isso aqui ao vivo, porque tem um monte de gente que está assistindo o encontro agora e que vai certamente decidir por Começar a conta fazer o própria jejum. fazer o jejum. Não é para todo mundo. Não é pra todo mundo. Gestantes, mulheres que amamentam, crianças, pessoas que tomam medicamentos, não devem fazer. E pessoas saudáveis também, magras, não precisam fazer. Daí já Perfeito. seria uma outra questão, às vezes até espiritual ou de bem-estar, fazer o jejum, não para emagrecimento. Mas a questão de treinar em jejum é muito de adaptação. Né? Então eu já tive uma fase na vida que precisava comer. Hoje eu posso acordar e treinar crossfit, algo até mais pesado. E que você fica tranquilamente. muito bem, né? Até melhor do que comendo. E tem Olha. a questão da concentração, né? Que Melhora. Teve um estudo que foi feito que mostrou melhora nos marcadores inflamatórios, melhora em esteatose hepática, insulina reduziu e a concentração também. Ô, Doutor Fernando, chegar esse momento, né? De você assim, chegar e você explicar pra precisa gente. de oxigênio e glicose para funcionar. Ou seja, de alguma forma você vai precisar dessa glicose. O corpo tem a capacidade de, com o metabolismo, conseguir converter em glicose de outros alimentos. E se você não oferecer glicose, o corpo pode entrar num processo chamado cetose, no qual a gordura do corpo começa a ser oxidada e é utilizada, os corpos cetônicos, como mecanismo, como energia para o cérebro e para os músculos funcionarem. Entendi. O que pode acontecer nessa situação são duas coisas. Primeiro, você desvia toda aquela energia que você gasta para a digestão, que vai ficar mais disponível para o cérebro. Entendi. Segunda coisa, existe mais noradrenalina circulando nessa situação. Então você fica com a sensação de estar mais atento. Como é que Então, se de fato, chama? Noradrenalina. Adrenalina. E quanto tempo dá para ficar o máximo sem comer, doutor? Quanto tempo o ser humano Não, aguenta? tempo recorde, tipo jejum, esses sociais, políticos, você vê a história de Gandhi, 21 dias. É. E o grande problema é, junto com isso, você tem a questão da desidratação. Então, se a pessoa faz um jejum... O Gandhi inclusive, tomava uns golinhos d'água. no que é caminho, fundamental. É, Se tem você que tirar, inclusive, a Tomar água, água, isso é. restringe. Você pode tomar água, chá e café. Sabe qual é o Entendi. recorde mundial disso? É de um brasileiro. É um ilusionista chamado Erickson Life. Ele ficou 51 dias, 22 horas e 30 minutos sem comer nada. Nossa. Mas por quê? Será que... Uma mágica, acho. Tem um recorde mesmo. Ele queria estar no recorde, né? Recorde. A gente ele está bateu- falando... Ele quis bater o recorde, ele perdeu Ah. 25 quilos nessa jornada. Ele tinha 103, terminou com 78,5. A gente está aqui falando de jejum, né? Das pessoas ficarem sem comer, mas o Lair está ali na plateia com uma pessoa que faz exatamente o contrário, não é isso, Assim, ele Lair? faz um jejum às avessas, né? Ela come de 2 em 2 horas, eu acho. Não, meia e meia hora, não é, Graziele? Assim, eu sempre tenho um alimento saudável, uma castanha, uma fruta, uma barrinha de cereal, para o caso de acontecer um imprevisto e não tiver como parar para comer alguma coisa. Aí eu carrego na bolsa, já salvei muitos amigos também. Ai, Grazi, me dá alguma coisa. Mas tá aí. toda hora comendo? Como, mas assim, uma castanha. Fala a verdade, Graziele. Verdade! Falou outra coisa pra Sério? gente, né? Chega na hora do ao vivo, muda o texto. Não, eu como, mas eu como coisa saudável. Uma coisa saudável. E um chocolate também, que Uma vem... barrinha de cereal, assim, com uma cobertura de chocolate. Uma barrinha de cereal, embaixo um chocolate. Você tá há quanto tempo sem comer aqui, desde quando chegou aos Bom, estúdios Globo aqui? Como eu viria para aqui, não sabia qual era a logística, eu tomei um café reforçado lá E no o que é hotel. um café reforçado no hotel? Foi suco, café, 4 pães? assim, diversificado, né? Bolo com banana, um misto. Eu falei, agora dá pra ir. Tá bem, né? Já almocei, tô Agora dá bem. pra ficar Né? Tô 16 já. bem. Já pode ficar 16 Já, eu agora. acho, eu não dou conta, só dormindo. Não dá conta não. Você é mineira? Mineira. Ah, não dou conta, falou não dou conta, é mineira. Exatamente. Obrigado, Graziele. Lair, me deu fome. Deu Que fome? café da manhã espetacular! Mas esse café da manhã, para quem quer fazer esse jejum intermitente, não pode. Não pode, né? Então, ela falou de fome, né? A gente tem que lembrar que fome é uma necessidade fisiológica e nos dá sinais físicos. As pessoas têm o hábito de comer sem fome o tempo todo por medo de sentir fome. Mas a gente até brinca, né? Você não faz xixi sem vontade. Por que você vai comer, né, sem fome? As pessoas têm medo de sentir fome, mas o nosso corpo é preparado para aguentar algumas horas sem dormir. Mas aí quando chega essa fome, né, dá aquela fome absurda que a barriga fica... Aí você já quer comer E aí uma você- feijoada. Você come comida de verdade, faz um prato, come até ficar saciado e depois espera a fome voltar. Então isso é muito libertador, você não fica pensando em comida o tempo todo. Agora, pra conseguir fazer isso, assim, eu lembro que na época que eu precisei fazer uma dieta, como eu contei pra vocês, eu tinha, assim,
uma terapia, né? Isso estava muito bem feito na minha cabeça, tinha um motivo muito claro que era profissional. Eu abordo, tem uma personagem blogueira fitness na minha peça, assim, mas ela vai para um caminho completamente o contrário, mas que é justamente de não ter um acompanhamento psicológico, porque isso é muito importante, né? Porque uma dieta dessa sem um acompanhamento psicológico, como é que fica? Então, ela não é uma dieta. O jejum, ele acontece naturalmente quando a gente aprende a comer só com fome. Então, não deve ser um sacrifício. Isso não deve ser difícil. Tem que ser natural, tranquilo, prazeroso. E não deve ser usado como uma forma de compensação. A pessoa come tudo errado e faz jejum para não engordar ou para emagrecer. Sim. O tipo de dieta que você fez foi mais restritiva, era chata. Talvez você sentia fome, vontade de comer outras coisas. A gente tem uma dieta balanceada e pode comer de tudo, assim como o Rodrigo falou. Interessante, às vezes quando a gente faz cirurgia, tem cirurgias que são muito prolongadas, 12, 18 horas. E duas coisas podem acontecer. Você está tão concentrado no microscópio, na neurocirurgia, que você faz a cirurgia de ponta a ponta sem comer. E aí faz como o Andreoli disse, chega lá e faz um pratão. Destrói, né? Ou então, você combina com a equipe, chegou no meio, o auxiliar, ou ó, sai, vai comer um negocinho, volta. O que você acha? O que você acha que é melhor? Então, eu tenho vários pacientes médicos, anestesistas, cirurgiões, que adoram o jejum justamente por causa disso, porque eles já estão adaptados e aí não tem que se preocupar com isso. E quando termina, se tiver com fome, come uma refeição completa, balanceada, proteína, verduras, gorduras. Olha só, o Gabriel